Módulo 3. Identificar as substâncias inorgânicas que compõem a célula. Composição química da célula. A estrutura celular é formada basicamente por 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que se combinam para formar uma série de moléculas organizadas de forma muito específica. Conhecer essas moléculas é indispensável para entendermos a biologia das células, uma vez que as moléculas são os elementos primordiais para a formação delas, assim como as células são para os tecidos e organismos. Dentre os elementos químicos que compõem a célula, cerca de 75% a 85% corresponde à água, 2% a 3% são os sais inorgânicos, o restante são os elementos orgânicos. Água. A água é o elemento mais abundante da célula, com algumas exceções, como células altamente especializadas de dentes, ossos, caules e sementes. No entanto, a quantidade de água no organismo é variável em relação ao nível de atividade metabólica celular e à própria idade do indivíduo. Ela tem o papel de solvente natural para os íons e serve como meio para a dispersão da maioria das macromoléculas. É indispensável para o funcionamento metabólico, já que todos os processos fisiológicos ocorrem exclusivamente em meio aquoso. A estrutura molecular da água a torna fundamental para a vida. Ela é morfológica e eletricamente assimétrica. O ângulo formado pelos 2 átomos de hidrogênio em relação ao de oxigênio é estimado a 104,9 graus, fazendo com que a estrutura molecular representada pela fórmula HOH não seja linear. Essa conformação estrutural da molécula da água faz com que as cargas positivas e negativas fiquem organizadas de maneira irregular, com uma extremidade concentrando as cargas positivas e a outras negativas. A molécula de água é um dipolo, e é essa conformação que lhe confere todas as propriedades exclusivas. As moléculas de água funcionam como ímãs entre si, e seu polo negativo é atraído pelo polo positivo de outras moléculas. Dessa forma, entre as moléculas de água, são estabelecidas ligações de hidrogênio, suficientes para manter a coesão das moléculas entre si. Isso a mantém fluida e estável em condições ambientais normais. Propriedades da água. A natureza bipolar da água é o que faz dela um dos melhores solventes conhecidos. Ela é capaz de dissolver muitas substâncias cristalinas em outros íons por sua tendência a se combinar a íons positivos ou negativos. A capacidade de dissolver substâncias é tão importante que a água é considerada solvente universal. As substâncias que possuem características polares parecidas com as da água são dissolvidas com facilidade, como, por exemplo, o sal e o açúcar. Outra propriedade importante é seu alto calor específico, isto é, para que sua temperatura se eleve, é necessária uma quantidade muito alta de energia na forma de calor. Para os seres vivos, isso é extremamente importante, pois mantém a estabilidade térmica. Exemplo. Pense num dia de calor muito forte na praia. Enquanto a areia está escaldante, a água do mar está fria, refrescante, porque a energia emanada do sol foi suficiente para subir rapidamente a temperatura da areia, mas insuficiente para elevar a temperatura da água. Seu alto calor específico de vaporização é outra propriedade fundamental para os seres vivos. Essa propriedade está relacionada à energia necessária para promover a mudança de estado líquido em estado de vapor. Exemplo. Quando suamos, as moléculas da água do suor se desprendem da superfície do nosso corpo, na forma de vapor, causando o resfriamento da superfície do nosso corpo. Vamos conhecer as propriedades clicando nas palavras a seguir. Objeto com interação. Coesão. A coesão é uma propriedade ligada à atração que uma molécula de água exerce sobre as outras, em consequência das ligações de hidrogênio, mantendo a água fluida e estável. Difusão. A difusão
Uma propriedade que observamos em meio aquoso é o movimento aleatório e espontâneo de uma substância de uma região de alta concentração para outra região de baixa concentração, até que as concentrações das duas regiões fiquem iguais sem que haja gasto de energia. Esse é o tipo de transporte dominante em nível celular. É importante perceber que, quanto mais curta a distância, mais rápida será a difusão. Encontramos nos sistemas vivos dois tipos de difusão. Simples, quando as moléculas da substância fluem livremente através da membrana. Facilitada, quando, para as moléculas fluírem através da membrana, é necessário que haja proteínas transmembranas que façam a passagem. A osmose é o fluxo da água através de uma barreira seletiva, como uma membrana, por exemplo. Nesse processo, a água é quem se desloca da região de menor concentração para uma de maior concentração de soluto. Exemplo: quando salgamos os peixes e carnes crus, estamos impedindo que micro-organismos deteriorem o alimento, pois, ao chegarem à superfície, perderão água para o meio altamente salino e morrerão. Como acabamos de ver, a configuração da sua estrutura está relacionada a algumas funções para os seres vivos que vão desde o transporte, meio para reações químicas até o controle de temperatura. As reações químicas na célula possuem velocidade aumentada pela ação das enzimas e estas só funcionam na presença da água. Nas reações de hidrólise, a água participa como um reagente. Além disso, vimos que os processos de difusão e de osmose estão ligados ao equilíbrio das concentrações em áreas separadas por membranas. Portanto, esse é o processo natural. Ciclo da água. A especialista Cheryl Gouveia Almada fala sobre o ciclo da água. Olá, eu sou a professora Cheryl Almada e nesse vídeo estudaremos sobre o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Você sabia que a água é a única substância que existe naturalmente em 3 estados, sólido, líquido e gasoso? Nessas 3 formas, a água permanece presente nos mares, rios, lagos, oceanos, geleiras, nuvens e até mesmo no corpo dos seres vivos. Só que a maior parte da água do planeta está sob a forma líquida nos oceanos. Cerca de 97% da água do mundo está lá. A forma como a água muda de um estado para outro na natureza e circula entre os seres vivos, a superfície do planeta e a atmosfera se chama ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Tudo começa quando a água líquida presente nos corpos d'água sofre a ação do calor do Sol e evapora, ou seja, passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso ocorre porque o calor faz com que as moléculas de água se afastem uma das outras. Quando o vapor d'água é formado, ele tende a subir e alcança a atmosfera terrestre, local onde a temperatura é baixa, bem menor do que aqui na superfície da Terra. Essa baixa temperatura faz com que a água passe do estado gasoso novamente para o estado líquido, ou seja, quando essas gotículas de água se unem, elas sofrem precipitação, ou seja, retornam à superfície do planeta por meio da chuva. Se a temperatura lá em cima estiver muito baixa, a água passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido, com grande aproximação entre suas moléculas, formando cristais de granizo ou ainda formando a neve. Esses cristais precipitam e retornam à superfície do planeta durante as chuvas de granizo. A neve também precipita e retorna à superfície terrestre, podendo permanecer em locais de baixa temperatura, na superfície terrestre, por anos. Quando alcança a superfície terrestre, a água em seu estado líquido pode escoar pela superfície do solo e retornar para os corpos d'água. Pode também ser absorvida pelo solo, formando o lençol freático. Toda essa movimentação da água pelo planeta em seus 3 estados é influenciada pelo movimento de rotação da Terra e das correntes atmosféricas. Quando retorna à superfície do planeta, a água também pode ser aproveitada pelos seres vivos para a manutenção de suas funções metabólicas. A água aproveitada pelos seres vivos também participa desse ciclo, uma vez que retorna para o planeta por meio da respiração, ou seja, do vapor d'água que eliminamos durante a nossa expiração. Por meio da excreção, ou seja, das fezes e urina, por meio da transpiração, que é a principal forma de retorno.
Mesmo após a morte, a água presente nos seres retorna ao meio através do processo de decomposição. Obrigada pela companhia nesse vídeo e até a próxima. Água. Minerais. Os minerais participam como constituintes de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos. Podem estar dissolvidos em água caso se dissociem em íons. Os íons são espécies químicas, átomos ou grupos de átomos, que têm carga elétrica, porque apresentam um número de prótons, carga positiva, diferente do número de elétrons, carga negativa. Eles são de extrema importância para o metabolismo celular. São divididos em dois grupos, os microminerais e os macrominerais, devido às proporções encontradas dentro do organismo e às suas necessidades. Os macrominerais são encontrados em proporções maiores, enquanto os microminerais têm participação muito menor. Para se ter uma ideia, os microminerais representam menos de 1% do total de mineral em um animal. Os principais íons para os organismos vivos são cálcio K, fósforo P, sódio Na, cloro Cl, potássio K, magnésio Mg, ferro Fe, iodo I. Cada um desses elementos realiza um papel importante no metabolismo celular. Vamos falar um pouco sobre eles. K. O cálcio está associado à estrutura de dentes e ossos, participa do processo de contração muscular, está envolvido no funcionamento de nervos e na coagulação sanguínea. Podemos encontrá-lo em alimentos vegetais, brócolis, espinafre, soja, linhaça e outros, assim como em derivados do leite e nas sardinhas. P. Na formação de dentes e ossos, temos também a participação do fósforo. Ele também é fundamental para a estruturação dos ácidos nucleicos. Encontramos fósforo em diversos alimentos, carnes, bovina, aves, peixes e outras, ovos, derivados do leite, feijões, ervilhas e outros. Na. O sódio tem participação na regulação da homeostase celular, e na transmissão de impulsos nervosos e na estrutura das membranas celulares. É adquirido naturalmente nos alimentos que possuem sal, como sal marinho, utilizado na preparação de refeições. Cl. O cloro é um ânion do fluido extracelular. Tem participação na regulação osmótica da célula junto com o sódio. As concentrações de cloro são influenciadas pelas concentrações de sódio e potássio. É possível verificar sua presença facilmente no ácido clorídrico do estômago, participando do processo de digestão nos animais. Encontramos o cloro combinado com o sódio no sal comum. K. Assim como o sódio e o cloro, o potássio participa do equilíbrio osmótico da célula e do funcionamento das membranas. É encontrado em frutas, verduras, feijão, leite e cereais. Mg. O magnésio participa de processos químicos com enzimas e vitaminas. É fundamental na formação da clorofila, pigmento fotossintetizante presente nos cloroplastos dos vegetais. Também tem participação na formação de ossos nos animais e no funcionamento dos nervos e músculos. É encontrado em alimentos como hortaliças de folhas verdes, cereais, peixes, carnes, ovos, banana, feijão e soja. Fe. O ferro é um mineral essencial para a homeostase celular, participa da síntese de DNA e do metabolismo energético. Sua capacidade de receber e doar elétrons o torna fundamental para diversos processos metabólicos. Nas mitocôndrias, ele é importante para as enzimas da cadeia respiratória. Também participa da fixação do nitrogênio. Em alguns animais, é parte da estrutura da hemoglobina que transporta gases nos eritrócitos, na mioglobina e no citocromo. É facilmente adquirido por meio de carnes, ovos, legumes e hortaliças de folhas verdes. I. Já o iodo atua nos processos de oxidação celular, e pode interferir no metabolismo da água, proteínas, lipídios e outros minerais. É um elemento relativamente raro, porém é encontrado em todos os tecidos animais em diferentes concentrações, chegando a 0,4 mg por quilograma da massa do animal. É encontrado em peixes e frutos do mar, e por questões legislativas, o sal de cozinha é iodado devido à importância deste mineral. Doenças causadas pela deficiência de minerais. Como falamos, os minerais participam de uma série de processos no metabolismo celular.
Isso faz com que, em organismos mais complexos como o nosso, possam apresentar diferentes problemas quando há falta de um ou mais minerais. Vamos conhecer algumas doenças. A osteoporose é uma doença causada pela redução da densidade óssea, aumentando o risco de fraturas. Essa doença ocorre em diversas espécies de animais e é mais frequente em indivíduos mais velhos. É observada em animais que têm alimentação deficiente em cálcio e fósforo, em que há um desgaste ósseo mais rápido do que a formação de osso. O cálcio e o fósforo são elementos fundamentais na estrutura da matriz óssea. O raquitismo é um transtorno. A diminuição da taxa de sódio na célula afeta diretamente a homeostase. Raquitismo é um transtorno da mineralização dos ossos devido à falta de vitamina D, mas que também tem como causa a deficiência de cálcio, fósforo ou falta de exposição ao sol. As baixas taxas de cálcio e fósforo na matriz óssea causam raquitismo em indivíduos jovens. A diminuição da taxa de sódio na célula afeta diretamente a homeostase celular. Em humanos, a redução da quantidade de sódio tem consequências graves, podendo levar a convulsões, edema cerebral e até mesmo coma. A doença causada pela diminuição do sódio no sangue é chamada de hiponatremia. É mais frequente em indivíduos hospitalizados, tem como tratamento a reposição de sódio por meio de soro. A deficiência de ferro é relativamente bem conhecida pela população, já que temos os quadros de anemia. A mais comum é por falta de ferro, o que causa cansaço, falta de ar, palpitações, dores de cabeça e outros sintomas. É possível ter como origem hemorragias, fluxo menstrual excessivo, ou ainda, ocorrer durante o período gestacional. A falta desse mineral compromete a formação da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de gases, e, consequentemente, a produção de células sanguíneas. Isso afeta a capacidade do organismo de atender às demandas dos tecidos por gases. A falta de iodo pode causar o aumento da glândula tireoide. Verificando o aprendizado. Falta de iodo pode causar o aumento da glândula tireoide, que tem sua atividade aumentada e fica inchada, chamada de bócio. É facilmente observado pois há um inchaço na região do pescoço. Suas causas são a ausência de iodo ou mau funcionamento da tireoide, como nos casos de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Verificando o aprendizado. A água é o componente mais abundante encontrado nas células de animais e vegetais. Além disso, quanto mais o organismo envelhece, menor o teor de água. Mas há alguns órgãos e estruturas que têm células com menor teor de água, ainda que o organismo seja jovem. Entre os vegetais, encontramos células com baixo teor de água em folhas e flores, flores e sementes, folhas e raízes, caules e sementes, folhas e caules. Responder. Comentário. Parabéns! A alternativa D está correta. No caule, encontramos tecidos constituídos basicamente por células mortas, que formam os tecidos vasculares e de revestimento, sendo tecidos bastante secos. As sementes, durante seu desenvolvimento, perdem até 90% da água de suas células. 2. Sobre as funções da água como componente celular, analise as assertivas a seguir. E, capaz de dissolver variadas substâncias. Segunda, responsável pelo transporte de diversas substâncias. Terceira, impede a ocorrência de reações químicas. Quarta, importante fator de regulação térmica dos organismos. Estão corretas. E segunda. Terceira e quarta. E segunda e quarta. E terceira e quarta. Responder. Comentário. Parabéns! A alternativa D está correta. A água atua como meio ideal para a realização de diversas reações químicas nos organismos. Avalie este módulo.